Bom, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo aí. Estamos começando aqui um mini curso vinculado ao seminário em comemoração ao Dia Nacional de Conservação do Solo. E eu estou trazendo uma proposta um pouco diferente para vocês aí, que é as percepções das características pedológicas e suas influências nos graus de fragilidade ambiental. Tá? Vou começar me apresentando e esse vídeo vai ser introdutório, um pouquinho para nós conversarmos sobre o que é fragilidade e para entender o que nós vamos trabalhar dentro desse mini curso. Eu vou subdividir em 4 vídeos de 10 a 15 minutos para não ficar tão cansativo para vocês. Esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais expositivo, tá? Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar direto dentro do software, tá? Então, apresentar para vocês, eu sou Gustavo Rodrigues Barbosa, sou graduado em Geografia, bacharelado pela UFO de Uberlândia em 2010, fui também licenciado em Geografia em 2011, fiz o meu mestrado dentro da Engenharia Civil, finalizado em 2015, trabalhando com geoprocessamento e modelagem matemática, tá? E o meu doutorado foi em Geografia na Universidade Federal do Goiás, na Regional de Jataí, concluído no ano passado, em 2020, também trabalhando com fragilidade ambiental. Tá? E na atualidade eu sou docente do curso de Geografia da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Frutal. Então, pessoal, eu tenho vários trabalhos já publicados na área de fragilidade ambiental e, inclusive, o método que eu trabalhei foi uma remodelagem da proposta do Jurandir Rocha, que nós vamos trabalhar agora. Está saindo um capítulo de livro agora com a metodologia que eu utilizei, tá? Mas nós vamos trabalhar basicamente aqui o método do Jurandir Rocha de fragilidade ambiental potencial e fragilidade ambiental emergente. Mas nós daremos um enfoque, basicamente, ao que a pedologia, o que o solo, ele afeta diretamente, tá? Então nós vamos entender um pouquinho mais para frente que nós vamos ver o embasamento em cima disso. Então, para vocês começarem a entender o material que nós vamos trabalhar aí dentro desse mini curso, vocês vão ter que ter o computador aí de vocês. Nós vamos estar trabalhando com a versão do QGIS 3.10, tá? É importante vocês baixarem essa versão do QGIS 3.10, que é a versão que eu vou estar elaborando os conteúdos de vocês. Se vocês tiverem com versões mais antigas ou versões mais novas, que eu acho que já está na 3.14, se eu não me engano, pode ter alguma coisa diferente dentro do software. Então eu quero que vocês trabalhem com o QGIS 3.10, tá? Nós vamos trabalhar também com a base pedológica do CPRM, que eu vou fazer um dos vídeos só falando sobre base pedológica, porque é uma coisa muito importante. Eu vou ainda contar para vocês uma experiência que eu tive dentro do meu doutorado, que eu tive que fazer uma reformulação da carta pedológica, porque eu estava trabalhando dentro de um ambiente urbano, e para os ambientes urbanos, alguns novos estudiosos falam que os solos já estão praticamente totalmente descaracterizados. Então eles até formam uma nova formulação, uma nova categoria para esses solos, que são os solos antropizados, que eles perdem as características, as suas características naturais. Por exemplo, o lotossolo é modificado, os neossolos são modificados, os podossolos também são modificados, perdendo as suas características de agregados e várias outras características vinculadas à parte pedológicas, tá? Vamos trabalhar com a imagem do SRTM vinculada ao topodata, que a gente vai precisar fazer uma extração das curvas de nível e, consequentemente, elaborar o MDT, e a partir desse MDT a gente vai elaborar as curvas de nível, que é um ambiente da escala que nós vamos estar trabalhando. A gente vai trabalhar com curva de nível para fazer a vinculação à geomorfologia. Os dados de precipitação vamos trabalhar com os dados da ANA, tá? E base de uso e ocupação do solo, nós vamos trabalhar com a base de uso que a Prefeitura de Goiânia trabalhou. Eu escolhi isso porque foram os dados que eu usei no meu mapeamento da tese, então nós vamos trabalhar com a área de estudo da minha tese de doutorado. Esses dados, eles vão estar disponíveis para vocês, tá? Eu já vou, como
é um mini curso que eu já imagino que vocês tenham já alguma experiência dentro de geoprocessamento de sistema de informações geográficas. Algumas partes eu vou pular, tá? Inclusive eu vou deixar o meu contato no final aqui, que é o meu e-mail, caso vocês precisem tirar alguma dúvida comigo também, tá? Então, fazendo uma introdução para vocês, o que é o geoprocessamento? É a utilização das técnicas de geoprocessamento em ambiente de sistema de informações geográficas para estudos ambientais, que é o gerenciamento dos recursos naturais. Nós também temos a possibilidade de fazer o monitoramento desses recursos naturais e o conhecimento da dinâmica a partir do momento que nós conseguimos fazer a espacialização dessas informações. Dentro dessas dinâmicas, nós conseguimos englobar clima, evolução geomorfológica, evolução de relevo, evolução dos solos, entre várias outras características naturais que o ambiente possa vir a ter. E é interessante porque é essencial na tomada de decisão. É interessante que todo plano diretor que a gente vai trabalhar, eu brinco até que o geógrafo é uma peça indispensável dentro de qualquer equipe de plano diretor. Se ele souber dominar a ferramenta de sistema de informações geográficas e com as técnicas de geoprocessamento, ele vai auxiliar enormemente nas tomadas de decisões, porque a gente consegue visualizar e interpretar e, em conjunto, analisar essas informações a partir dos mapas fornecidos por essas técnicas de processamento. Tá? Então, pessoal, o geoprocessamento, só para fazer um adendo para vocês, nós vamos trabalhar com dois tipos de dados diferentes, que são os dados vetoriais, tá? Que esses dados vetoriais, como a gente pode ver aqui, ele pode nos dar aqui os logradouros, pode nos dar aqui, por exemplo, os pontos, que são as pessoas, que a gente vai ter os arquivos vinculados a pontos, linhas e polígonos, tá? São temas um pouco mais básicos, então eu só vou dar uma passada por cima. E também vamos trabalhar com os dados matriciais, que são os dados raster. A gente vai ter o uso do solo aí, que a gente falou anteriormente. A gente vai ter a declividade. Um exemplo de dado vetorial que a gente vai estar trabalhando aí são as curvas de nível, que a gente vai fazer a extração a partir de um dado raster, que é o SRTM. Tá? Continuando aqui, pessoal, e nós vamos entender que a fragilidade ambiental ela é a sensibilidade de um ambiente quanto à sua dinâmica dos processos naturais, bem como os processos que ocasionados pelas intervenções humanas. Foi o que Santos e Ross falou em 2002. Porque a gente vai ter primeiro, a gente vai entender que é a fragilidade potencial. A fragilidade potencial nós trabalhamos simplesmente com a temática de pedologia, precipitação e declividade. Posteriormente, nós faremos o agregado do uso e ocupação do solo, reclassificado, e é interessante que nós vamos ver que o uso e ocupação do solo ele conversa diretamente com a carta pedológica. Então, a partir das características pedológicas, junto com a utilização do solo, com a ocupação do solo, com a ocupação do espaço, essa associação de características de pontos positivos e pontos negativos vai afetar diretamente a minha carga de fragilidade. Dentro dos meus estudos, é uma indagação que eu fazia. Até que certo ponto, por exemplo, a declividade ela seria um termo preponderante. Por que as características pedológicas ela também não poderia andar em conjunto? Não falo em questões de peso, mas eu falo principalmente em associação para reclassificação. Então, aqui é uma técnica que nós vamos entender, é a técnica da reclassificação. A partir dessa reclassificação, que nós vamos conseguir fazer a sobreposição cartográfica, e a partir dessa sobreposição cartográfica vinculada aos pesos, que vai ser uma metodologia de análise hierárquica de ponderação, que a gente vai aprender como que é feita, tá, pessoal? Nós vamos conseguir gerar as cartas de fragilidade potencial e fragilidade emergente. Então, para não ficar tão comprido, apresento para vocês a nossa área de estudo. Nossa área de estudo vai ser o Ribeirão Anicuns, que ele está situado em Goiânia. Eu peguei basicamente essa área de estudo, só para explicar para vocês, porque essa porção que está em verde aqui é uma área extremamente urbana, com um adensamento urbano muito grande, e essa porção aqui, que é a porção à esquerda à minha esquerda, é uma área que ela ainda não foi tão adensamente povoada, onde ela ainda consiste em algumas características pedológicas
da sua origem. Os solos não estão tão revolvidos quanto os solos da área urbanizada. Como eu falei para vocês, pessoal, nós vamos trabalhar aí com alguns dados, dado pedológico, que eu falei para vocês, e nós vamos ter um vídeo, se eu não me engano vai ser o terceiro vídeo, nós vamos trabalhar só com a pedologia. Nós não vamos elaborar uma carta pedológica, nós vamos pegar uma base já pronta. Eu vou explicar como ela ainda pode ser refinada, fazendo uma sobreposição da carta geológica junto com a carta pedológica já existente, tá? Que é até um outro adendo que eu posso estar passando para vocês, porque conforme nós faremos a análise do solo, a análise da espacialização das tipologias de solo, nós podemos fazer uma vinculação com a formação das vertentes. E a gente vai entender que conforme nós temos a evolução dessa vertente, ou seja, nós vamos tendo formações de solos mais antigos, isso também vai afetar diretamente a minha reclassificação pedológica. Um latossolo, por exemplo, que é um solo mais profundo, com uma coesão não tão grande, com uma granulometria de particulados que não causam uma coesão tão grande no solo, a gente vai entender por que um solo tão profundo, mas não tão coeso, vai ter uma classificação mediana. Por que um solo, se a gente pegar essa região aqui, dessa carta pedológica, nós vamos ter aqui o neossolo, que aqui é bem a calha do rio, onde a gente vai ter junto com esse neossolo, parte de um litossolo junto. Quais essas características desses solos mais novos? Ele vai me dar uma fragilidade maior ou uma fragilidade mais baixa? Nós vamos aprender a fazer essa associação aqui, pessoal, com a carta de declividade. Justamente fazendo essas análises de perfis para entender esse processo de análise de evolução da vertente. Em conjunto com a carta de precipitação, que também vai ser um outro adendo que eu vou falar para vocês. Até que certo ponto, em um mapa de uma escala de 1 para 80 mil, uma precipitação que vai variar de 1945 a 1990, ela vai afetar. Porque se nós trouxermos essa classificação climatológica de precipitação para dentro da fragilidade, nós teremos somente uma classe de precipitação. Então isso vai afetar ou não vai afetar? E que quantidade que vai afetar, se afetar, por exemplo, a minha carta de fragilidade ambiental. E em conjunto, então, se nós juntarmos esses três mapas aqui, nós teremos a carta de fragilidade potencial. Nós não temos ação antrópica dentro do ambiente. A partir desse ponto, nós vamos fazer uma reclassificação, tá? Vamos fazer uma introdução dessa carta de fragilidade potencial em conjunto com essa carta de uso e ocupação do solo, tá, pessoal? E posteriormente nós teremos a formação da carta de fragilidade emergente, que é o que eu tenho para mostrar aqui para vocês, ó. Carta de fragilidade potencial, que é o cruzamento da precipitação, da pedologia e da declividade. Nós vamos entender, por exemplo, que aqui, ó, nós temos uma região que tem um latossolo, tá? Só que nós vamos ter aqui, ó, uma calha extremamente estreita, que é uma vertente que vai ter um processo evolutivo rápido, justamente por ela ter uma inclinação maior, uma declividade maior, um comprimento de rampa menor e uma inclinação maior. Isso vai me dar uma proporção aqui de uma fragilidade alta. E o entorno dela vai ser entre fragilidade muito alta, desculpe, e o entorno dela nós vamos ter aqui o amarelo e o laranja, que vão ser fragilidades altas e fragilidades médias. A gente pode ver que na vertente, na margem direita, que nós vamos ter uma amplitude maior dessa vertente, pessoal, nós teremos uma predominância aqui de fragilidades baixas e muito baixas. Em conjunto aqui nós também vamos ter um latossolo, uma área de latossolo muito grande. A gente vai ver isso na classificação pedológica. A partir do momento que nós fazemos o cruzamento da ação antrópica, pessoal, olha o que acontece. Nós temos um aumento da predominância na margem direita da fragilidade média. Nós vamos entender o porquê que isso acontece.
Em conjunto, pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês um formulário. Dentro desses formulários vão ter algumas perguntas vinculadas ao que nós vamos estar vendo nos vídeos. Então, nesse vídeo, pessoal, nós ficamos por aqui. E no próximo vídeo nós já daremos entrada dentro do software do QGIS, aonde a gente vai usar a base da bacia, que eu já vou estar disponibilizando para vocês, porque não dará tempo de nós traçarmos o contorno da bacia e gerar a hidrografia. Então eu já vou fornecer para vocês a hidrografia e a bacia recortada, tá? E nós já daremos entrada na declividade, onde nós trabalharemos o SRTM, e também daremos entrada na precipitação. No terceiro vídeo nós vamos trabalhar a carta pedológica. Lembrando que nós vamos trabalhar a carta já existente. Então eu vou mostrar para vocês as interações que nós vamos ter dos tipos de solo, junto com a declividade e também com o uso e ocupação do solo. Então, pessoal, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.